Durante muitos anos, quando me perguntavam por que eu tinha me tornado fotógrafa, eu sempre respondia a mesma coisa, que a fotografia era uma ferramenta de transformação de Deus na minha vida, que eu poderia usar para tocar pessoas, e é verdade, só que não é toda a verdade. E depois que eu descobri o real motivo pelo qual, de fato, eu me tornei fotógrafa, quando eu descobri, eu comecei a recusar trabalhos que pagavam muito bem. Mas antes de falar disso, precisamos voltar lá atrás, quando eu tinha apenas 8 meses. E meu pai me abandonou a mim, minha mãe, e minha mãe precisou sair de casa para trabalhar e eu fui criada pela minha avó. Então eu cresci com aquela sensação, a necessidade de ser ouvida, de ser lembrada, de ser escolhida, ser querida. Conhece essa sensação? E para encurtar a história, lá estava eu fazendo a fotografia para tratar a crise de pânico. E aconteceu uma coisa que eu não sabia nomear na época, que quando eu falava através de uma fotografia, as pessoas me ouviam. Elas paravam para me ouvir. Uma fotografia recebia um comentário, outra recebia um elogio. As pessoas queriam o meu trabalho, elas me queriam ser fotografadas por mim. E pela primeira vez, aquela sensação de ser ouvida, de falar e alguém responder, era maravilhoso. E foi por isso que eu disse por tanto tempo que a fotografia ela veio como uma terapia. De fato, ela estava curando algo. Porém, o que eu não sabia, o que eu não via, é que ela também estava alimentando outra coisa. E eu quero ser muito honesta sobre isso com vocês. É até constrangedor falar em alta voz, né? Eu me lembro exatamente da sensação que era abrir o celular depois de postar uma fotografia, um ensaio ali, um bastidor, aquela ansiedade de ver os números subindo, é uma sensação que eu levei anos para conseguir descrever. E não é sobre orgulho, sabe? Não era o orgulho do trabalho, era outra coisa, muito mais profunda e muito mais antiga. Finalmente eu podia dizer: estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me querendo? Estão me escolhendo? Quando uma fotografia fazia alguém me escolher, sabe? Eu sentia muito bem. E durante muito tempo eu me julguei por isso. Eu achava que era vaidade, eu achava que eu era uma pessoa vazia, rasa. Hoje eu não penso mais assim, porque eu não estava com fome de elogio, eu estava com fome de uma coisa muito mais antiga. E o elogio conseguia de alguma forma imitar muito bem aquilo que eu precisava. A diferença entre as duas coisas parece pequena, só que não é. Ela muda tudo, porque de vaidade a gente se envergonha, de fome a gente cuida, mas daquilo que eu vivia, aquilo que eu vivia tinha outro nome, e não fui eu que inventei. Existe uma pesquisadora chamada Jennifer Crocker, que propôs uma ideia simples e ao mesmo tempo devastadora. E eu confesso que depois que eu vi essa pesquisa, fiquei chocada. Ela dizia que a pergunta importante não é o quanto de autoestima uma pessoa tem, é de onde ela tira. Porque a autoestima ela não fica solta no ar, ela fica pendurada em alguma coisa. E o que muda a vida de uma pessoa é justamente em que coisa ela pendurou as suas expectativas. Depois ela e a pesquisa criaram uma escala que mede 7 lugares de onde as pessoas costumam pendurar e extrair o próprio valor. Primeiro, aparência. Segundo, competição.
ser melhor que os outros, competência acadêmica, apoio da família, virtudes, aprovação dos outros e o amor de Deus. Pasmem. E eles separaram esses lugares em 2 grupos: fontes externas e fonte interna. A aprovação, a aparência e a competência, a competição, né, ficam do lado externo. E o que os estudos vêm indicando é que quem pendura o seu valor e apoia o seu valor nessas coisas paga um preço muito maior pelo seu bem-estar. E eu tinha pendurado o meu valor na aprovação. E quando o seu valor está pendurado ali, você não escolhe mais o seu trabalho. Você escolhe o que devolve a aprovação. Foi assim que eu fiz em ensaios em que eu não acreditava. Foi assim que eu produzi imagens que contrariavam a minha criatividade, a minha visão criativa. E até aquilo em que eu acredito como pessoa. Ninguém me obrigou. Eu simplesmente não sabia dizer não para aquilo que estava me fazendo me sentir querida, aceita e amada. Mas a parte que mais me surpreendeu em toda essa pesquisa não foi nenhuma dessas. Você lembra dos 7 lugares onde a gente pendura o próprio valor que eu mencionei aqui sobre a pesquisa? Um deles é o amor de Deus. Não é uma metáfora minha. Está lá, nessa escala, medido junto com os outros 6, classificado como uma fonte interna. Foram pesquisadores seculares que colocaram isso na lista, porque era o que os dados mostravam. Isso é uma prova. E eu confesso que quando eu vi isso, gente, eu precisei parar por um instante. Porque a minha virada, ela não começou com um curso de fotografia, uma mentoria. A virada de chave começou quando eu li um texto que eu leio sempre, que faz parte da minha rotina. Salmos 27, que vai dizer assim: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu lia isso durante anos como uma frase bonita, até o dia que eu li como uma frase escrita para mim. E ela está escrita para você também. E o que mudou não foi eu passar a me enxergar incrivelmente boa, foi outra coisa. Foi o lugar de onde eu estava apoiando o meu valor. Ele mudou de endereço. E aí veio uma coisa que eu não esperava. Não fiquei mais confiante. Eu fiquei mais livre. Livre no sentido muito prático. Eu consegui dizer não. Eu comecei a dizer não. Porque um não só custa caro quando ele ameaça o lugar de onde você tira o seu valor. E eu quero ser muito cuidadosa aqui. Eu não estou dizendo que a fé substitui terapia, nem que eu resolvi tudo. Ainda tem dia que eu olho os números ali antes de olhar a foto, mas o endereço mudou. E isso mudou meu trabalho. Tem uma coisa que eu poderia deixar de fora dessa história aqui para deixar esse vídeo mais bonito, mas eu não vou fazer isso. Quando eu comecei a dizer não, eu fiquei surpresa, porque eu descobri, do jeito mais difícil, que a minha alma estava mudando mais rápido do que a minha estrutura financeira. Eu sabia para onde eu não queria mais voltar. Mas eu ainda não tinha construído, sabe, aquilo que ia dar suporte para essa nova pessoa que eu estava me tornando. E
Eu tive problemas financeiros, eu tive que lidar com decisões difíceis, eu tive que me adaptar àquela nova versão de um jeito muito difícil. Eu não vou romantizar isso. Não existe nada de bonito em não conseguir pagar uma conta, em ter que fazer ajustes que você não gostaria de fazer. Porque fé e propósito não anulam responsabilidade. A liberdade interior sem o planejamento também cobra caro. As duas coisas precisam andar juntas. A cura e o propósito. Se eu pudesse voltar atrás, eu não iria desfazer nada do que eu fiz. Eu só teria feito com um planejamento antes. Eu contei tudo isso aqui porque é daqui que nasce esse canal, porque a fotografia tem dois lados. Existe aquele que cabe dentro do enquadramento e existe tudo aquilo que o fotógrafo deixou de fora. E nem toda a verdade vai caber dentro do enquadramento. E é sobre isso. Aqui a gente vai falar do que fica de fora da imagem, do mercado, dos cursos, do Instagram e algumas vezes da gente mesmo. Eu vou trazer informação, eu vou trazer pesquisas, eu vou ser bem honesta sobre aquilo que eu não sei. Nós vamos falar de fotografias também, de técnicas de iluminação, da minha fé, que não vai ser só um enfeite no final do vídeo, porque é como eu enxergo a fotografia. Eu vim aqui não para responder como quem já sabe, como quem já atravessou, mas como alguém que está passando e atravessando e sendo aperfeiçoada. Eu quero fazer disso uma comunidade. E para você que chegou até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Me responde aqui nos comentários. Essa é a mesma pergunta que eu me faço sempre que eu vou pegar um trabalho. Sempre antes de aceitar um trabalho, eu vou me perguntar: por que eu preciso fazer essa fotografia? Não se eu dou conta, não quanto ela vai me pagar, mas por que você precisa fazer essa foto? Porque esse é o lado oculto da fotografia. Te vejo no próximo vídeo, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar.